Bom, nesse vídeo eu apresento para vocês a como inserir um elemento na pilha de forma dinâmica, duplamente cadeada, né, nesse caso. Então, eu trouxe o código aqui, o trecho, que é da lista duplamente cadeada. Né? Por exemplo, a gente tem, basicamente, algumas funções importantes para ser trabalhadas, né, dentro do conceito de listas duplamente cadeada, que é quando você inicia a lista. Né? Por exemplo, a gente tem uma estrutura de um ponteiro dessa forma. Por exemplo, eu tenho aqui o nosso pilha dessa forma. Então, a gente precisa, por exemplo, quando a gente está iniciando, nós precisamos, por exemplo, fazer com que a pilha inicie com um ponteiro de forma dinamicamente na memória. Então, ele vai pegar inicialmente essa pilha, que é uma estrutura de dado deixa duplamente cadeada, ele inicia ela através de forma dinamicamente, através da função malloc. Ele pega exatamente o quê? Uma estrutura de pilha. Pilha tem o quê? Tem uma pilha duplamente cadeada, ele vai ter um dado, um ponteiro. Deixa eu só tirar isso aqui. Um ponteiro apontando para o elemento anterior e um ponteiro apontando para o próximo elemento. Dessa forma, certo? Bom, e aí, quando ele usa essa linha aqui, pilha recebe ptr malloc, size of struct, ele está alocando dinamicamente na memória, então ele vai apontar, essa pilha vai apontar para um endereço de memória inicial que é feito através da função malloc. Vamos supor que seja esse endereço aí, certo? E aí o que acontece? Para a gente acessar essa pilha, ele está exatamente nessa estrutura de dados que é o pilha.dado, que é esse aqui, né, nesse caso, é esse aqui. E aí ele pega o pilha.dado para acessar esse dado e, e recebe justamente zero. Então aqui vai ser zero, apenas como referência para a estrutura, certo? O pilha.anterior, que não está apontando até agora para nada, nesse caso, ele vai só para reafirmar, dizendo que ele vai apontar para um null. Então, por exemplo, ele vai ter um ponteiro anterior, que é essa setinha aqui, ele vai apontar para um null. E essa outra aqui, que é o ponto próximo, ele também aponta para um null. Então, esse aqui vai apontar para um null. Então, é exatamente isso que está acontecendo na memória, certo? Então, ele acontece isso, esse aqui vai apontar exatamente para o null. Bom, então esse aqui seria o trecho de código que está inicialmente aqui. Lá na condição, ele está verificando no pilha inserir, quando você vai inserir esse elemento através do switch case, né? Caso o caso de seja o 1, que você querer inserir o elemento na pilha, a gente vai verificar se uma condição, que é exatamente essa aqui, que eu vou mostrar aqui o código. Deixa eu pegar a subrotina aqui, que é essa aqui. Então, essa seria a subrotina, que é para remover, no caso, inserir um elemento. O que é que acontece nessa outra função? Deixa eu apagar isso aqui. Para inserir um elemento, a gente vai fazer o seguinte. Nós iremos verificar... Deixa eu só apagar isso aqui. Que está em comentário. Nós iremos perguntar aqui a seguinte situação. Nós verificamos primeiro se a pilha ela está cheia para inserir. Ela tem um index, que é um controlador do tamanho da pilha. Então, se ela for igual ao tamanho, significa dizer que ela está cheia e é impossível de empilhar, na verdade. E aí, caso contrário, ele vai entrar nesse laço aqui, nesse else, na verdade, que é justamente a condição para inserir o elemento. Então, supor que tem exatamente espaços para reservados para ocupar com os valores que vão ser inseridos. Então, o que acontece? Ele vai pegar aqui o pilha, enquanto o pilha ponto próximo for diferente de null, ele vai pegar o pilha, recebe o pilha ponto próximo. Isso aqui seria uma forma de incremento da pilha, porque nós não temos um index, que é um indexador, como acontece nos vetores estáticos, que vai acessar exatamente esses endereços, nesse caso, as posições. Então, para fazer exatamente essa procura, a gente faz através do pilha.próximo, por conta do endereço de memória, não? Então, nesse caso, a pergunta que se faz,
digitar exatamente nessa pilha, a gente tem exatamente esse endereço memória como referência, e a pergunta que se faz, o pilha.próximo é diferente no? Não é, porque já está aqui de cara, ele é igual a no, então, como a pilha está vazia, para inserir um elemento na memória, ele vai acessar essa linha de código, que é o pilha.próximo, recebe, no caso, esse pilha.próximo, nesse caso, esse endereço de memória que está apontando para o nu inicialmente, ao invés de apontar para o nu, ele vai apontar agora para um endereço de memória que a gente vai criar pela função malloc. Deixa eu pegar aqui também outra setinha para dizer até onde nós estamos no código. Certo? Então, deixa eu pegar aqui. Então, a gente está exatamente aqui, né? Então, pilha.próximo. Está muito grande, né? Essa seta, deixa eu só diminuir um pouco. Então, está nessa linha de código. Então, pilha.próximo recebe a função malloc, ptr malloc size of struct no, ou seja, ele vai exatamente alocar, ele vai apontar isso aqui para um endereço de memória que está disponível na memória, nesse caso aqui, através da função malloc. Então, ele vai pegar justamente uma estrutura nó. Então, a estrutura nó, essa aqui seria o endereço de memória através da função malloc, e ele justamente cria no formato de estrutura nó, que é exatamente dessa forma. Um ponteiro apontando para um próximo, um ponteiro apontando para um anterior. Então, ao invés do ponteiro ponto próximo, essa estrutura aqui, apontar para o nu, ele vai apontar justamente para o endereço de memória disponível através da função malloc. Em sequência, o pilha, que é essa outra linha de código aqui, que é o pilha, acho que seria mais fácil pegar isso aqui, olha só, fica melhor de você ver. Deixa em vermelho, certo? Olha só, em que momento nós estamos. Bom, então eu estou acessando justamente essa linha aqui, pilha, ponto próximo, ponto anterior, recebe pilha. Ok, então, se o ponteiro ponto próximo, ele pega justamente o aponta para o endereço de memória, como é que a gente vai fazer com que esse elemento, o anterior, aponte para esse, que é justamente esse acesso? Bom, inicialmente, esse ponteiro aqui é justamente onde a gente está no index, ou seja, na pilha, né? Nesse caso, seria exatamente esse momento. Quando eu quero justamente que acessar o ponteiro ponto anterior, justamente essa linha de código aqui, como é que a gente consegue acessar? Nós acessamos através do encadeamento. Olha só. Pilha, ponto próximo. Ele está apontando justamente para essa aqui, né? Ponto anterior vai apontar para a pilha. Nesse caso, para o início da pilha, que é exatamente esse elemento aqui. Então, através do encadeamento, é como se acessasse esse endereço aqui, nesse caso, e conseguisse acessar o apontamento para fazer com que ele apontasse justamente para o início da pilha, que é o que está acontecendo justamente nesse trecho de código aí, que eu selecionei. Então, ele vai conseguir apontar para, ao invés do elemento, ele vai pegar o ponteiro anterior e vai apontar justamente para o próximo, para o anterior. Então, pilha, ponto próximo, que é exatamente esse elemento, ponto anterior, recebe a pilha. E a pilha é exatamente esse elemento aqui que nós estamos. Para a gente acessar aqui esse elemento, o ponto próximo para apontar para o null, a gente acessa justamente essa linha de código aqui, que é o pilha, ponto próximo, essa linha de código aqui, pilha recebe pilha, ponto próximo. Então, a gente vai fazer com que a pilha, ela ande, nesse caso, sempre quando a gente fala pilha recebe pilha, ponto próximo, é como se fosse um incremento, né, nesse caso. Então, ele vai pegar justamente, vai avançar para esse outro. Então, essa setinha de cima é como se fosse um incremento, nesse caso. Eu só consigo avançar se a pilha ou a lista receber a lista ponto próximo ou pilha ponto próximo. Então, aqui eu tenho exatamente pilha recebendo pilha ponto próximo. Então, exatamente, a gente fez exatamente isso aqui, né? E em sequência, ele pede para informar um elemento que deseja inserir, e em seguida você vai salvar justamente na pilha.dado, ou seja, na pilha.dado, ou seja, o valor que você digitar via teclado vai salvar diretamente aqui. E em sequência, nessa linha de código, pilha.próximo recebe null. Então, quem é a pilha? Pilha é essa aqui, esse elemento. Ponto próximo, ele vai apontar esse elemento para o null. Então, é dessa forma
que a gente empilha de forma dinamicamente. Mais um exemplo. Eu vou pegar outro endereço de memória que você inserir novamente, ele pede justamente, ele vai percorrer a pilha ponto próximo, nesse caso, então ele vai começar sempre no começo aqui, e vai verificar. O pilha ponto próximo é diferente de null? Não é, ele está apontando para um elemento. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar justamente aqui esse trecho de código, que é pilha, recebe pilha ponto próximo. Então, ele vai acessar esse outro endereço aqui. A pergunta que faz é, como aqui é um laço, só vai parar de rodar esse trecho de código quando a condição for satisfeita. O pilha ponto próximo é diferente no? Não. Ele já está aqui nesse caso, nesse segundo elemento, no primeiro elemento, na verdade, né? Ele está apontando para o null. Então, já vai precisar, ele já vai parar de rodar aqui e ele vai para esse outro código, que vai alocar dinamicamente um outro endereço de memória de estrutura nó. Então, ele vai pegar exatamente algo assim, olha só. É um outro dado, um outro endereço de memória, vamos supor que seja esse aqui, olha só. Vamos supor que seja um endereço diferente. Então, ele tem um dado, uma estrutura dado, um apontando para o anterior e outro apontando para o próximo elemento. Dessa forma. Então, ele pega exatamente o quê? Ah, o pilha ponto próximo está exatamente nesse elemento, o ponto próximo, que seria exatamente esse endereço, essa setinha, ao invés de acessar, apontar para o null, ele vai apontar agora para esse novo endereço de memória, através dessa linha de código. Olha só, pilha, ponto próximo, recebe o endereço de memória através da função malloc, uma estrutura nó. A estrutura nó tem exatamente essa cara. Então, ele vai apontar para esse novo endereço de memória aqui, certo? Ok, então, para a gente acessar o elemento anterior, para que ele avance, nesse caso, para que a gente faça justamente o duplo encaminhamento, a gente acessa da seguinte forma. O pilha, que é exatamente esse, ponto próximo, que é esse valor aqui, apontando, no caso, ponto anterior, nesse caso seria justamente essa outra setinha, ele vai apontar exatamente para esse outro elemento, nesse caso, para o elemento que está na pilha. Nesse caso, a pilha é exatamente esse endereço, né? Nesse caso, o elemento anterior. Então, o que está acontecendo aqui nessa linha de código é justamente o pilha, ponto próximo, que é esse ponteiro, ponto anterior, que é essa setinha, vai receber justamente a lista, ou seja, vai apontar para o elemento anterior, que é exatamente o elemento atual. Depois disso, a lista, a pilha vai avançar para esse outro elemento, e a gente vai conseguir acessar, por exemplo, ele pede para inserir esse elemento. Então, informe um elemento que deseja inserir. Então, o elemento que eu estou digitando, aqui, ele vai receber, vamos supor, um 9, e aí o valor que você digitar, ele vai salvar diretamente em pilha.dado, que é exatamente pilha.dado, que é exatamente esse dado aqui. Em sequência, o pilha.próximo vai apontar para o null, ou seja, esse elemento aqui vai apontar para o null. Então, é essa forma que você consegue ter a representação da função inserir na lista duplamente candeada. Seria exatamente dessa forma, certo? Bom, e aí a outra forma seria a pilha. O pilha mostrar é só você, ele vai acessar, né, cada posição. Deixa eu só mostrar aqui antes de mostrar o pilha remover. O pilha mostrar não precisa de muita complicação. Exemplo, seria assim. E ao invés, por exemplo, de acessar um ponteiro anterior e o próximo, por exemplo, nós só acessamos apenas o pilha ponto próximo. Então, enquanto o pilha ponto próximo for diferente no, ele está executando. Então, vamos supor, nessa condição, o pilha ponto próximo é diferente no? É. Ele não está apontando para o null. O que vai acontecer? Eu vou imprimir o dado. Então, ele vai imprimir o quê? Nesse caso, 0, né, que é para o início da lista. E, em sequência, o pilha ponto próximo, no caso, a pilha vai apontar para o próximo elemento, que é esse outro elemento aqui. E aí, como é um laço, né, então ele vai ficar rodando aqui várias vezes. E aí ele vai perguntar, o pilha ponto próximo, esse elemento está apontando para o null? Não, não está apontando para o null. O que vai acontecer? Eu vou imprimir o dado dele. Eu vou imprimir o 8 na tela. E em sequência, o pilha ponto próximo vai avançar para cá. A pergunta que se faz, o pilha ponto próximo é diferente do null? Não é diferente do null.
Então, ele para de rodar o código, aí não vai imprimir o novo, mas para imprimir o novo, a gente repete novamente o código aqui, porque a gente já está exatamente nessa posição, e ele vai pegar justamente esse valor e vai imprimir. E vai imprimir o pilha ponto dado, ou seja, o 9. Então, ele imprime 0, 8 e 9 nesse caso. Agora, eu vou mostrar, eu preciso alterar a pilha inserir, a pilha remover. Aí eu vou pegar o código que tenho lá da lista, certo? Que eu tenho aqui, que é o lista remover, que é a mesma coisa, certo? Só que nesse caso, eu posso até alterar aqui o código em tempo de execução, né? Olha só. Aqui seria, eu estou pegando um código que eu fiz, que é o lista remover, está pedindo para remover qualquer elemento. Obviamente, como é uma pilha, a gente não precisa essa informação do elemento que você deseja remover. Então, não precisa desse código aqui, dessa parte. Deixa eu só aumentar aqui mais um pouco. Então, eu não preciso de pedir para fornecer, até porque, como é um formato distinto, né, ele vai sempre remover o elemento no final da pilha. Então, não tem aquela pergunta. Então, ele vai percorrer o laço, né? Então, obviamente, ele recebe aqui uma pilha. O nome da função é pilha remover. E aí ele vai verificar, né? Se pilha ponto dado for, aquele caso não precisa ser igual ao valor, né? Seria exatamente quanto pilha ponto dado for diferente. Enquanto pilha ponto próximo, na verdade. Quero percorrer até o final, né, da pilha. Então, enquanto pilha ponto próximo for diferente de novo, ele vai remover, né? Então, não precisa dessa lista, se lista for igual ao próximo. Eu estou percorrendo, preciso, para conseguir acessar o último elemento, preciso incrementar a pilha, e seria pilha recebe pilha ponto próximo, né? Então, seria o autoincremento. Então, aqui eu só vou conseguir remover o elemento quando eu chegar no último elemento, certo? Então, a pergunta que se faz, esse pilha ponto próximo é diferente no? Não é. Então, o que vai acontecer? Ele vai incrementar, ele não está apontando para um, está apontando para outro elemento, então ele vai pegar justamente essa linha de código aqui, ele vai justamente pegar a pilha, recebe pilha ponto próximo, então ele vai apontar para esse outro elemento aqui, ponto próximo, que é o autoincremento, né, que está acontecendo. Bom, então ele acessa justamente esse endereço de memória. A pergunta que se faz, o elemento que nós estamos referindo, que é esse elemento aqui, o ponteiro dele, o próximo, ele aponta para o null? Não, não aponta para o null. Então, o que vai acontecer? Ele vai caminhar na lista, na pilha. E a pergunta que se faz, a pilha ponto próximo aponta para o null? Aponta. Aí, nesse caso, eu não preciso criar a cópia do valor, porque não é uma lista encadeada, é uma lista duplamente encadeada. Então, eu vou fazer de uma forma diferente aqui, né? Nesse caso, se eu cheguei até o final, aí o que vai acontecer? Se o lista ponto, ponto próximo for diferente no, o que vai acontecer? O lista ponto anterior, ponto, no caso não é lista, não é pilha, né? Chama-se, então, pilha. É só porque é a nomeação, gente, é porque eu estou usando a mesma função, aí eu vou só renomear isso aqui, né? Não tem lista, eu vou colocar pilha. Bom, olha só, vou explicar como seria. Aqui nesse caso, deixa eu ver como é que seria para remover o último elemento. Eu acho que é só isso aqui, viu? Só esse trecho de código. Bom, eu já cheguei no final da pilha. Então, como é que eu consigo para remover esse elemento aqui no final? Então, como é que eu acesso? O pilha ponto anterior, exatamente essa setinha aqui, que eu vou colocar aqui em vermelho, ou seja, o pilha ponto anterior, ponto próximo, que é exatamente essa outra setinha aqui que eu vou colocar em azul. Então, olha só, pilha, ele está exatamente nessa posição.
ponto anterior, que é essa setinha vermelho, ponto próximo, vai apontar para quem? Para o pilha, ponto próximo. Ou seja, quem é o ponteiro que é o próximo? É o nu. Então, esse aqui, quer dizer, não é esse aqui não, eu acho que é o outro mesmo. A gente precisa acessar. Não, tá certo, olha só. A gente precisa acessar justamente esse ponteiro. Para a gente remover esse elemento, esse ponteiro aqui precisa apontar para o nu, certo? Para apontar para o nu, como é que a gente acessa ele? A gente já perdeu a informação quando passou por ele, né? Nesse caso, a gente está exatamente nessa informação. Para a gente acessar o elemento anterior, a gente consegue acessar pelo ponteiro anterior. Nesse caso, pelo ponteiro atual, né? No elemento atual, ponto anterior. Então, esse elemento aqui, ponto anterior, que é essa setinha vermelha, ponto próximo, que é essa setinha azul, vai apontar para o pilha, ponto próximo. No caso, seria exatamente esse elemento. Então, garantindo assim que esse elemento aqui, ele vai sair do encadeamento, e esse elemento aqui, como o ponteiro que está apontando para o próximo, apontando para o null, ele vai apontar realmente para o null. Eu vou testar essa lógica lá no código, então seria exatamente assim, é a explicação. Se não funcionar, eu regravo esse vídeo explicando exatamente só essa parte, mas vamos testar essa lógica lá no pilha remover? Então, eu fico por aqui explicando a parte dinâmica, né, do que está acontecendo no código, e aí, quando for gravar o vídeo explicando justamente como seria a duplamente cadeada, eu mostro para vocês como é que seria exatamente essa resolução.